Uma vez na presença do nosso eterno Deus. Irmãos, eu quero nessa noite, de forma humilde, pedindo o controle e a condução do Senhor neste momento, que o Senhor nos capacite, trazer aqui um estudo proposto para a igreja, uma lição que tem como texto base o livro de João 13:35. E nesse texto, a proposta de trazer um tema para todos nós aqui, que nós não vencemos sozinho. Em João, como texto base, João 13:35, diz assim, se todos acharam nas suas Bíblias, digam amém. Que benção, né? Os irmãos, se estivessem na embaixada, já estariam vencendo a esgrima bíblica, né? João 13:35 diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Antes de nós falarmos um pouco aqui sobre a lição, eu queria pedir aos irmãos, e nesse momento a gente estava orando, também pedir oração pelo meu filho Davi, está em casa aí adoentado, a mãe ficou, acompanhando ele, que os irmãos estejam orando pelo Davi, passando por um momento de virose. Que Deus esteja abençoando a vida do Davi. No texto de João 13:35, nós podemos tirar alguns aprendizados aqui para a nossa vida e para a nossa caminhada. O contexto histórico e o propósito desse livro, do Evangelho de João, ele retrata e traz para a gente uma época, que durante o período em que Jesus estava vivendo ali com os seus discípulos, eles viviam em crescente perseguição, e também de crescente apostasia. O Evangelho de João, ele traz para a gente com riqueza de detalhes, e é muito rico de forma doutrinária, sendo alguns dos principais temas a divindade de Jesus como Filho de Deus, a expiação de Cristo, a vida eterna, o Espírito Santo, e a necessidade de nascer de novo, a importância do amor ao próximo e de acreditar no Salvador. E esse momento ele se dá especificamente durante a última ceia do Senhor, e Jesus ali, de forma humilde, o nosso Rei, o nosso Deus, que desceu da sua glória para nos salvar, e ali no momento de lavar os pés dos seus discípulos, e ele nos ensina a amar uns aos outros, que esse era o novo mandamento que o Senhor ele nos deu. Eu quero trazer aqui para os irmãos que nesse contexto e nesse texto especificamente que o Senhor para as nossas vidas, que traz na sua palavra, todos juntos chegaremos ou atravessaremos a linha de chegada, Se nós aqui como irmãos em Cristo, está falhando? Isso. Obrigado, pastor. E nós, como servos do Senhor e filhos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos uma missão nesta terra, de representar a sua glória, E nessa missão, e de que queremos muito, que os nossos irmãos eles sejam salvos e experimente da graça do Senhor, assim como nós outrora, um dia atrás, algum tempo atrás, tivemos essa oportunidade
de ser templo do Espírito Santo. Então, todos nós chegaremos juntos, queremos chegar junto com os nossos irmãos nessa linha de chegada, ou ultrapassar essa linha de chegada que é o céu, o reino do Senhor, a pátria celestial. Não dá para ter um discipulado sozinho, é necessário estar lado a lado, caminhando com os nossos irmãos, caminhando com o nosso vizinho, com o nosso parente, com o nosso colega de trabalho. Nós não podemos ser uma igreja estática, mas sim uma igreja dinâmica, atuante no meio social onde o Senhor tem nos colocado, quer seja no ônibus, quer seja na faculdade, quer seja no trabalho, quer seja na sua família, no primeiro ministério que o Senhor colocou sobre a sua responsabilidade, né? Nós não podemos ter um discipulado sozinho, é necessário que esteja lado a lado e que haja uma necessidade ardente no seu coração de lançar a rede e buscar aqueles que estão perdidos. Nenhuma família consegue vencer as lutas e as tempestades sozinha. Ninguém consegue passar pelas lutas e nas tempestades sozinha. Nenhuma igreja vence sozinha. O que o Senhor colocou e derramou o seu amor sobre a sua vida, ele não pode morrer em você. Esse talento ele não pode ser enterrado na sua vida. Você precisa caminhar e alcançar vidas para o Senhor. Isso é o significado da palavra discipulado, que é viver com o outro e para o outro, né? E fica aqui uma preocupação nossa como servos do Senhor, não pode nós termos uma certeza, uma convicção que estamos salvos e o nosso vizinho, o nosso irmão, o nosso parente, o nosso primo está caminhando a passos largos para o inferno. Então, que esse desejo ardente e que essa mensagem que o Senhor deixou para nós faça sentido e que em 2024, se é que nós fizemos um planejamento, e assim eu sei que os irmãos o fazem, um planejamento para 2024, que nós possamos colocar nas primeiras linhas que o Senhor nos dê almas, né? Muitas das vezes nós colocamos tantas coisas materiais, tantas conquistas que nós necessitamos, não que isso não seja importante, mas que não é prioridade para aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê almas durante esse ano de 24, que o nosso cartão de oração ele seja reciclado, seja renovado, para que outras 5 vidas sejam alcançadas para o reino do Senhor. Que esse discipulado e que esse viver lado a lado e que esse amor que o Senhor nos orienta e nos ensina, que possamos praticar durante todo esse ano. A vida com o outro através de uma verdade que é múltipla no exercício dos dons, na prática sincera e verdadeira do amor de Cristo. Há algo interessante na nossa vida que quando nós pensamos e falamos, isso gera um comportamento em nós. E esse comportamento, ele precisa ser o reflexo daquilo que está na nossa vida. O luzeiro, ele não pode estar escondido. O luzeiro, ele precisa estar no monte, iluminando e trazendo vida para que essas trevas sejam dissipadas em nome de Jesus. Não tem como ser discípulo do Evangelho de Cristo sozinho. Não dá. Por isso, a realidade apresentada por Jesus é uma realidade de convite para sermos uma comunidade da unidade e não da separação. O Mestre nos uniu para sermos um nele.
Como Jesus disse, meu Pai e eu somos um, e eu estou no Pai, você em mim e eu em vocês. E como nós, igreja, né, não numa forma física, como muitos compreendem, como uma arquitetura bem desenhada e bem projetada, mas nós como igreja, templo do Espírito Santo, não podemos ficar estáticos, parados, vendo tudo o que está acontecendo no nosso mundo, no nosso país e até mesmo no nosso bairro, e não aplicar e não ser uma igreja viva com o poder de Cristo para que outras almas sejam regeneradas e sejam salvas em Cristo Jesus. Ela é uma igreja dinâmica da presença do eterno Deus, para mostrar a esse mundo perdido e caído o que significa o amor divino na vida humana. Isso é profundo na Escritura e no exemplo de Jesus para as nossas vidas. Quantos aprendizados, né? E se não fosse a graça, o favor imerecido do Senhor em nossas vidas, nós não poderíamos fazer nada disso. Porque a nossa formatação, o nosso DNA, ele é um DNA adâmico, né? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço de bom. Eu acabo fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, né? Então, que nós sejamos uma igreja dinâmica, cheio da presença, cheio do poder do Senhor, para mostrar a esse mundo perdido e caído o que significa o amor divino na vida humana, né? A proposta do Evangelho de um Cristo encarnado que desce, um amor sacrificial que se entrega por mim e por você, porque o preço foi pago e quem deveria pagar o preço seríamos nós, deveríamos ser nós por tudo aquilo que nós fizemos, por todo o pecado, por todos os erros, por todos os desvios que nós cometemos. Mas o Senhor entregou a sua vida por nós para morrer no meu e no seu lugar. O fato de Cristo nos ordenar a amar indica que o amor não é apenas um sentimento ou uma preferência. É o que alguém faz e como se relaciona com os outros. É uma decisão, é uma atitude. Um compromisso ou uma forma de se comportar. E é interessante trazer aqui para os irmãos de que nós, em toda a nossa vida, nós carregamos, para aqueles que não nasceram no berço cristão, né? Ou às vezes até assim, nós carregamos vieses inconscientes, ou até mesmo traumas da nossa infância e da nossa adolescência, ou até mesmo da nossa vida adulta, que nós acabamos reproduzindo na nossa vida diária, né? E que muitas das vezes esse trauma, ou essa separação, ou essa distância, e essa reprodução que nós muitas das vezes aprendemos lá atrás, dificulta ou impede que nós pratiquemos e copiemos o amor de Cristo de uma forma genuína e sincera na nossa caminhada. Que nós possamos buscar força e a presença do nosso Senhor em nossas vidas, para que todas essas cismas e essas disputas e essas críticas indelicadas ou difamação, né? Ao contrário de tudo isso, peça a presença do Espírito Santo para te ajudar, para que essa prática do amor sacrificial e do amor de Jesus Cristo seja refletida nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos todos os dias da nossa vida. E é interessante, eu quero destacar aqui um fato que nós vivemos, se é que eu posso compartilhar aqui, mas é interessante, que quando nós olhamos o texto bíblico, ele traz algumas analogias com os animais, com a vida agrícola, não é assim? O joio e o trigo, a ovelha, entre outros animais, né?
E quando o Senhor nos trata de uma forma tão carinhosa como suas ovelhas, e a gente vê, a gente busca o significado de ovelha, a ovelha é um ser que ela se doa, né? Ela entrega o seu lã, a sua lã, para que possa ser feito tecidos, para que possa aquecer no momento adequado, né? A vida humana. É um ser que é ensinável, obediente, inteligente. E aí, dentro desse contexto, teve uma experiência nossa em família, que a gente foi ali viajar para o lado de Teresópolis, estou tendo essa lembrança, e que a gente foi ali visitar um aras. E aí, chegando no aras, a gente viu lá um cavalo que não era normal. Era um cavalo de raça, né? Estava no aras ali, nunca tinha ido. Mas era um cavalo de raça que ele era quase que o dobro do tamanho de um cavalo normal. Para ele ser montado, cavalgado, tinha que montar uma escada do lado desse cavalo para poder acessar, né? Para poder montar esse cavalo. E era um cavalo específico para as regiões de neve. Era um cavalo canadense, né? E ele tinha umas pernas enormes. Então, ali o cavaleiro, a amazona e tudo, né? Tinha que ter uma estrutura para poder montar esse cavalo. E aí, dentro do estábulo, tinha uma ovelha. E a gente ficou imaginando, olha, esse cavalo vai fazer algum mal para essa ovelha, né? Pelo tamanho, pela brutalidade, pela sua força, ele vai acabar machucando essa ovelha. E a curiosidade bateu, e aí a gente perguntou ao Criador, por que essa ovelha ela fica dentro desse estábulo, junto com esse cavalo? E aí interessante como é isso na nossa vida, né? Então ele falou, olha, se essa ovelha não tivesse ao lado dele, ele não seria adestrado, ele não seria ensinável e ele não seria dócil para a cavalgada, né? E aí o que eu trago de aprendizado para a nossa vida? A prática do amor de Cristo e de tudo aquilo que o Senhor ensina para as nossas vidas, se nós não formos ensináveis, né? Se nós não formos obedientes, e que nós precisamos, em toda a nossa caminhada, por isso o tema de ninguém vence, nenhum de nós venceremos sozinhos, porque nós precisamos colar com quem é bênção. Nós precisamos estar com os irmãos que vão nos conduzir para o caminho da bênção, para o caminho que está reservado para nós, né? Então, como que isso faz a diferença na nossa vida, não é verdade? Como que isso faz a diferença? E era um amor incondicional que o Senhor derramou sobre nós. Seu amor é constante, é autossustentador. O seu amor resulta nos melhores interesses de ser amado. Ele ordena que amemos uns aos outros como Ele nos amou. E um texto que todos nós conhecemos, um texto central bíblico, que é João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse amor que o Senhor derramou sobre a vida do seu Filho para que ele se entregasse por nós. E aí eu quero trazer algumas características do amor de Cristo em nossas vidas. E Paulo diz assim, que ele tem as marcas, assim como nós temos as marcas de Cristo. E o que são as marcas de Cristo? Que nós somos cartas vivas, representando a glória do Senhor nesta terra. São as impressões digitais do Senhor sobre a nossa vida. E essa mensagem do texto de João,
é específico para o povo de Deus, para os seus discípulos naquele momento específico, e está sendo para a gente aqui nesse momento como povo de Deus. E quem pode retransmitir esse amor do Senhor é quem teve uma experiência íntima, quem teve um contato com o Senhor e quem o aceitou como único e suficiente Salvador. E o que nós podemos fazer por aqueles que não têm o amor de Cristo? Proclamar o amor, as boas novas do Senhor para aqueles que ainda não tiveram esse encontro com Cristo. E eu quero destacar nessas características do amor de Cristo em nossas vidas, com 3 marcas que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira marca, a pessoa que tem Jesus não pode viver na prática do pecado, seja ele qual for. Isso não combina conosco, já não faz parte mais da nossa vida, tudo que se passou ficou para trás. Eis que eu tenho para você uma nova vida, né? Uma nova experiência de vida, o nascer de novo. O Senhor fala com Nicodemos dele nascer de novo, e a compreensão dele não foi plena, não foi completa naquele momento, mas hoje nós podemos entender, né, o que o Senhor quer dizer com isso, né? Então nós não podemos viver na prática. Quando nós olhamos o significado e a definição de treva, de escuridão, treva e escuridão é a ausência de luz. Então, se nós somos luz, a treva tem que ser dissipada. Então, não faz parte mais da nossa vida o convívio, o desejo, não que nós não pequemos, mas nós não sentimos mais o prazer em pecar ou de viver pecando. Então, uma das marcas, a primeira marca que eu trago aqui, de quem tem o amor de Cristo, é daqueles que não vivem e que não sentem desejo ou prazer pelo pecado, seja ele qual for. A segunda marca é uma vida de santidade. Todo aquele que aceita a Cristo Jesus, é inevitável a santificação em sua vida. Aquele que aceita Jesus, a santificação, ela é inevitável na sua vida, né? As marcas de Jesus, você passa a ser templo do Espírito Santo. Se você abraça alguém, você está abraçando com o Espírito Santo. Você leva o poder de cura, de libertação. Não há como sair água limpa e a água impura de uma mesma torneira. Não é? Uma vida em santidade. Em Hebreus 12, 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando o Senhor nos orienta a nos esforçarmos, é não viver numa justificativa verdadeira de que a carne é fraca, né? E ficar sempre experimentando daquilo que não faz parte da mesa do Senhor. É se esforçar, depende da nossa atitude, é colocar em prática o nosso conhecimento, claro, né? Com a ajuda do Espírito Santo, para viver em paz com todos e procurar ter uma vida santa, separada, uma vida de devoção diariamente com o Senhor, sem a qual ninguém verá a Cristo. Em 1 Pedro 1,
14, 16, diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. Ou seja, aquilo que nós vivíamos num outro tempo por falta de conhecimento, o conhecimento do Senhor trouxe luz para a nossa vida, para a nossa caminhada. Então, no tempo da ignorância, havia o desejo pelas coisas da carne, mas como filho obediente, há em nós um desejo ardente pelas coisas espirituais. O fortalecer o espírito. Ainda em 1 Pedro 15, eu li o 14, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aqui também nós podemos trazer como exemplo o Senhor Jesus, quando foi levado ao deserto, no momento de intimidade, no momento de relacionamento íntimo com o Pai, em jejum por 40 dias. E ele ali, Satanás ali o tenta, o prova, oferecendo várias propostas, 3 propostas em momentos distintos, mas o Senhor ali aplica todo o conhecimento, tudo aquilo que ele adquiriu na sua devoção, no seu conhecimento, de que ele não precisava nem de pão, nem de poder, não é isso? Mas é interessante colocar um ponto aqui, nessa segunda marca, de viver uma vida santa, que é nos nossos momentos de fraqueza e de fragilidade, que as propostas vindas do mal aparecem na nossa caminhada. E aí cabe a nós tomar a decisão, como diz aqui no outro versículo, que eu acabei de ler, em Hebreus 12, 14, que nós precisamos nos esforçar. Antes mesmo desse momento de culto, a gente estava falando ali há pouco, pastor? Quantas propostas que o mundo nos oferece, e nem tudo que reluz é ouro, não é verdade? Nem tudo que reluz é ouro. Talvez é um carro baratinho que apareceu na sua porta, que às vezes uma proposta interessante, que não está adequado, não está íntegro, não tem tudo certinho. Então, vivam em santidade, ou até mesmo para destruir a sua conduta, para destruir o seu casamento, para destruir a sua família. Então, todas essas propostas do mal, e muitas das vezes para massagear, ou até mesmo para exaltar o nosso ego, para exaltar a nossa vida, o nosso status, para ter um poder terreno, e abdicando das coisas espirituais e celestiais, tomamos às vezes decisões que desagradam ao nosso Senhor, e que a consequência ela é pesada, é uma consequência grave, Tem consequências de potencial gravíssimo, como diz a sua palavra, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, queridos, vivam uma vida de santidade. Não há como viver uma vida de santidade sem ler a sua palavra, sem buscar em oração a intimidade com o Senhor. Como eu consigo conhecer o Mestre e ter um relacionamento íntimo com Ele, se eu não me relaciono com Ele, se eu não sei do que Ele gosta, se eu não sei do que Ele é capaz de fazer pela minha vida, e eu por Ele para agradá-lo, para fazê-lo feliz? Então eu preciso estar pertinho do Senhor, nesse relacionamento mais próximo e íntimo. No versículo 16, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. A terceira marca,
a terceira marca do amor de Cristo em nossa vida, o novo nascido, ele tem a marca do amor de Cristo. 1 João 4, de 7 a 8, ele diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, a marca principal de um novo nascido, da pessoa que realmente foi regenerada, lavada e remida, tem um novo coração, é que esta pessoa ama. E você sabe o que é amar? Amar é querer que nossos irmãos sejam salvos. O bem que nós possamos fazer ao próximo é suportar, é tudo sofrer, é tudo crer, tudo suportar, é não buscar os seus próprios interesses. Isso é o amor e é uma marca inconfundível do amor de Cristo em nossas vidas e para aqueles que nasceram de novo, né? Diante dessas marcas e desses comportamentos, irmãos, nós temos aqui a plena convicção que na comunhão do corpo de Cristo, nós temos a certeza que nós não venceremos sozinhos. Toda a nossa casa, toda a nossa família servirá ao Senhor. Todos os nossos irmãos aqui, nós temos a certeza que nós iremos morar junto na morada celestial, né? Todos nós iremos morar junto, então não perca a oportunidade que o Senhor tem colocado sobre a sua vida. Viva uma vida de serviço, viva uma vida para servir e não para ser servido, para pregar o Evangelho quando o Senhor colocar a oportunidade sobre a sua vida, em seu caminho. Não perca a oportunidade que você fale do amor de Cristo, testemunhe daquilo que o Senhor fez sobre a sua vida. E aí uma questão interessante, antes de vir aqui para PIB, as outras congregações, as outras denominações que nós passamos não tinham um ministério tão forte como aqui de missões. E no nosso, na nossa ignorância, no nosso entendimento, quando um dos irmãos eram separados para fazer missões fora do país, ele ia pregar o Evangelho, né? E assim ele faz. Mas entendíamos que se colocar um púlpito com a Bíblia na mão, pregando o Evangelho, nem todo país se pode fazer isso, né? Nem todo país se pode fazer isso, senão é morte mesmo, há uma perseguição, um país fechado. Mas ali existe uma estratégia com os dons e talentos que Deus coloca sobre a vida desse irmão para ele ensinar, quer seja na pedagogia, ensinar um idioma, ensinar uma disciplina, ensinar, por exemplo, alguma prática esportiva. E aí ensinar o quê? Em dada ocasião, um dos irmãos da nossa sala de aula pergunta: mas como que eu posso ser um missionário? Pregue para o outro através do seu testemunho. O que Cristo fez na sua vida, o que Cristo transformou a sua caminhada, o que o Senhor lavou, o que o Senhor regenerou na sua vida, o que você era, né? Que pano imundo que nós éramos quando éramos do mundo, e o que o Senhor fez na nossa vida. Isso não é pelo nosso entendimento e pelo nosso esforço humano, porque isso seria inútil. Mas isso é único e exclusivamente pelo amor de Cristo em nossas vidas. É único e exclusivamente pela graça, pelo favor imerecido do Senhor. Então nós temos condições de, junto com nossos irmãos, vencermos esse mundo e nos encontrarmos
no dia que o Senhor nos chamar na glória. Que venhamos nos fortalecer de ter uma vida de serviço, reproduzir as marcas de Cristo, dominados pelo amor e proclamar as boas novas de Cristo, que é a nossa missão, a visão e a missão do Senhor, assim como está em Mateus 28, a missão e a visão que o Senhor ali nos orienta como igreja. Mantenha um relacionamento íntimo com o Pai, santificar todo aquele que aceita Jesus, a santificação é inevitável, a oração e a leitura da palavra. Que essas palavras estejam em nosso coração todos os dias. Portanto, com todas essas orientações e com as lições que o Senhor tem nos dado, que vamos amar como Jesus amou. Não podemos revelar por meio do nosso amor, não podemos revelar por meio do nosso amar a glória de Deus e o poder de Deus. Amemos como Jesus amou. Vivamos como Jesus viveu e falemos como Jesus falou. Que sejamos imitadores do Senhor aqui nesta terra, representando genuinamente a sua glória. E para fechar, irmãos, creia no Filho de Deus, Jesus Cristo, e você e a sua casa serão salvos. Amém? Que Deus seja louvado, que Deus abençoe as nossas vidas. Amém, querido? Que o amor do Senhor seja continuamente sobre as nossas vidas. Quanto mais nós nos fortalecermos, mais nos enchermos da palavra de Cristo, mais nós reproduziremos do Senhor aqui nesta terra, alcançando vidas que estão sendo perdidas, caminhando a passos largos para uma vida eterna, longe da presença do Senhor, que nós possamos ser ferramentas, instrumentos na mão do Senhor para que Ele nos use, para que Ele use a nossa boca, a nossa língua, os nossos passos, a nossa caminhada, que Ele nos encha de saúde, para que nós possamos assim proclamar as suas boas novas. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia.